isso. E no versículo 13 diz assim, né? Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Olha só, se a gente for meditar muito bem, o texto nos apresenta que a habitação de muitas pessoas nos últimos dias, nos dias de hoje que a gente está vivendo, não é num lugar agradável, não é num lugar onde nós temos ali a vontade de Deus reinando. E ainda assim a gente vê essas testemunhas, irmão Ricardo. Essas Sim. testemunhas em lugares áridos, em lugares que não estão de acordo com a vontade de Deus, e são pessoas que estão testemunhando a vontade de Deus nesses lugares, entende? Verdade. Esse verso 13 de capítulo 2 é muito profundo. Ele aponta para um contexto histórico que traz ensinamento para cada um de nós. Por exemplo, quando ele menciona aqui o trono de Satanás, o que significa isso? O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ele localizava mais no alto. E Pérgamo foi muito povoado, foi muito buscado pelos impérios, né? A conquista dessa cidade era muito importante. E quando no terceiro século antes de Cristo, ele foi dominado pelo Império Seleucida. E o Império Seleucida, quando nós estudamos, a gente percebe que de lá foi que surgiu o Antíoco Epifânio, que foi a figura do anticristo. Então a gente começa a fazer certas conexões aí a respeito disso. E em Pérgamo, no século II a.C., surgiu aí diversas construções. E uma delas aí que surgiu foi o altar de Pérgamo. Se você pegar aí e consultar no Google altar de Pérgamo, esse altar que foi dedicado a Zeus, ele tem uma aparência de trono. E esse altar de Pérgamo realizavam vários sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. E esse apontamento para Zeus, se nós estudarmos aí um pouco da mitologia grega, a gente percebe que Zeus era uma figura do maioral entre os deuses. Ou seja, apontando para o maioral entre os demônios. Por isso que o altar de Pérgamo, que tinha aquela aparência de trono para Zeus, representava o trono de Satanás, que a gente encontra aqui na carta de Pérgamo. Então, ali era uma região muito forte de questão de opressão maligna. As pessoas ali eram muito devotas aos costumes pagãos, realizando vários sacrifícios, e ali havia uma testemunha fiel na igreja de Pérgamo, que era Antipas. Ele liderou aí a igreja de Pérgamo no primeiro século depois de Cristo, e ele foi um daqueles que não arredou o pé, ele continuou pregando a palavra de Deus, ele conseguiu levar muitos ao arrependimento. Olha só as características de Antipas, que são as mesmas características que as testemunhas dos últimos dias vão fazer: pregar arrependimento de forma destemida, sem temer o inimigo, né, a ponto de dar a sua própria vida em prol das almas naquele tempo. Então, esse contexto de Antipas, do altar de Pérgamo apontando para o trono de Satanás, isso nos ajuda muito a entender a maneira pelo qual as testemunhas vão agir nos últimos dias.
Perfeito. A irmã Vera quer trazer alguma coisa? O que eu quero colocar aqui é que no tempo lá de Balaão, né, eles fizeram muitos altares, mesmo indo contrariado à vontade de Deus lá, né? Por quê? Porque Balaque, que era o rei lá de Moabe, ele estava com muito medo do povo. O povo tinha saído do Egito e o povo agora tinha se espalhado pela terra. E uma parte especial que o povo estava era ali no deserto daquela região ali. E Balaque estava com muito medo do povo. Ele tinha medo do povo, porque o povo era um povo temente a Deus e Deus os protegia. Então, o que ele faz, né? Ele pede para Balaque lá, amaldiçoar. Só que tem uma coisa interessante. Deus, ele impede as pessoas que querem fazer coisas erradas, sabe? Porque Balaão, ele era um profeta, né? Ele era um adivinho. Ele tentava adivinhar e as pessoas acreditavam muito nas coisas que ele falava. E o interessante é que ele também tinha uma conexão com Deus. Ele falava com Deus, né? E Deus, então, dizia para ele, olha, não vai. Mas depois, pela insistência, ele foi. Mas quando ele foi, Deus tentou impedi-lo. Através daquela mula ali, o anjo parava na frente ali, tentou impedi-lo, né? E mesmo assim, ele foi para amaldiçoar aquele povo, né? Porém, Deus não permite que o povo de Deus seja amaldiçoado. Então, o povo de Deus nunca deve temer feitiçaria, essas coisas de bruxaria, essas coisas que são feitas aí, né? Por quê? Porque Deus está do lado do seu povo. Deus sempre esteve do lado do seu povo. É verdade. E amanhã já entrou no versículo 14, né? Que diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar as ciladas diante dos filhos de Israel, armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos, exatamente o que foi, né, trazido, e praticarem a prostituição. Eu trouxe aqui um versículo, tá lá em 1 Timóteo 4:1. Vamos ver se eu consigo achar rápido aqui, porque eu anotei, mas eu não... Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 4:1. Aqui, já achei. Olha só que interessante a respeito disso. Fala da apostasia nos últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, entende? E a ensinos de demônios. Então a gente tem que ter muito cuidado aonde a nossa fé está espelhada, que doutrina estamos aprendendo. Para você que está aí dentro de uma denominação hoje e acha, não, o meu pastor aqui, ele me deu os estudos, eu aprendi tudo aqui, essa igreja é a igreja verdadeira. Você tem que cuidar em que lugar que você está, né? Por quê? Porque a gente vê hoje muitas doutrinas se levantando em cada canto. Em cada esquina existe uma igreja. Onde é que está a verdade? A verdade está na palavra de Deus, simplesmente na palavra, na Bíblia. Então, não tenha vergonha de pesquisar. E tenha cuidado. Pesquise sobre o lugar que você frequenta. Pesquise, veja, acompanhe a história. Acompanhe a história da sua igreja, como que ela levantou. Se ela está baseada e fundamentada na palavra somente. Porque isso é importante, depende da tua salvação, depende da salvação do teu irmão, aonde que você está encaminhando. É muito importante estarmos conectados com o corpo de Cristo e estar frequentando um lugar é importante demais, mas antes de tudo é ser fiel à palavra. Não adianta nós estarmos conectados, juntos, frequentando um lugar como se fosse um clube, não.
tudo precisa ser revisado em todo momento, porque a palavra de Deus ela é uma, única e verdadeira. Ela é essa grande espada de 2 gumes. E nada pode passar ao fio da espada sem ser provado pela palavra. A espada ela deve de provar o coração do homem, entende? Então, essa é uma colocação que a gente tem que internalizar dentro da gente e termos cuidado, tá? Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então é mais ou menos o que a gente falou. Tudo deve passar pela palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos esclarece o ponto verdadeiro, o caminho a seguir. Amém. E tem uma passagem interessante que me fez lembrar, que está em Judas, aqui no verso 11, a respeito dessas práticas pecaminosas e dos apóstatas, né? Diz assim: ai deles, verso 11, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Palavras pesadas a respeito dos apóstatas, né? E daqueles que praticam a iniquidade. Então, essa doutrina de Balaão, uma doutrina que aponta para os apóstatas, a apostasia que vai aumentar aí cada vez mais nos últimos dias. Também entendendo, né, que quando ele fala assim dessa comida, desse alimento sacrificado a ídolos que eles comiam, né? Hoje a gente entende que esse alimento é a palavra. O alimento que traz vida é a palavra. Mas se eu distorcer essa palavra, se eu colocar, tirar um texto fora de contexto, né, eu posso estar fazendo aquilo que Balaão fazia, dando alimentos sacrificados a ídolos, né? Tem pessoas que usam a palavra com uma verdade, mas trazendo dentro dela um engodo, um engano, né? Para nós entendermos o que é. Bom, hoje a gente não come alimento sacrificado a ídolos, mas é entender o que significa esse alimento sacrificado a ídolos. O que nós estamos nos alimentando, né? A gente nos alimenta espiritualmente através do que a gente lê, do que a gente escuta, do que a gente vê, né? É esse tipo de alimento. Então, o que a gente está buscando? Eu vou me alimentar da palavra aonde? Qual local? Com quem? Direto de Deus? Ou eu vou através de pessoas buscar aquilo que de repente possa me desviar do caminho de Deus, desviar da palavra, do contexto que Deus quer colocar para mim?